Ao longo das primeiras décadas do século XX, o automóvel deixou de ser apenas uma curiosidade tecnológica para se transformar em uma das maiores revoluções da história dos meios de transporte. À medida que os carros se tornavam mais sofisticados, fabricantes, engenheiros e organizadores de corrida começaram a enxergar novas possibilidades para o automobilismo. Até então, a maioria das competições existia para responder uma pergunta relativamente simples: qual era o carro mais rápido? A velocidade máxima era o principal parâmetro da comparação, e as vitórias serviam como demonstração públicas de desempenho e capacidade técnica. Com o amadurecimento da indústria automotiva, essa lógica começou a mudar. As montadoras perceberam que construir um carro capaz de atingir altas velocidades por alguns quilômetros era apenas parte do desafio. Os consumidores queriam veículos confiáveis, resistentes, capazes de funcionar por longos períodos sem apresentar falhas mecânicas. Surgia então uma nova questão: qual automóvel conseguiria manter desempenho elevado durante horas seguidas de uso intenso, enfrentando calor, poeira, desgaste e condições imprevisíveis, sem perder eficiência? Essa mudança de mentalidade foi fundamental para o nascimento de uma nova categoria de competição. Em vez de premiar apenas a velocidade pura, essas corridas passariam a valorizar também a resistência, durabilidade, a confiabilidade mecânica. Era uma filosofia que aproximava o esporte da realidade enfrentada pelos carros nas estradas e, ao mesmo tempo, criava um enorme laboratório para o desenvolvimento tecnológico, justamente dessa combinação entre velocidade e sobrevivência. E disso nasceu uma das provas mais importantes e lendárias da história do automobilismo, as 24 horas de Le Mans. Esse vídeo faz parte de uma série chamada Muito Além da Fórmula 1, onde eu também tenho um conteúdo especial, um e-book e livro impresso que eu criei, contando a história das principais categorias do automobilismo mundial e nacional em detalhes. E você que é membro apoiador, assinante aqui do Fórmula Brum, tem acesso ao formato digital através do nosso servidor no Discord. E também, se você quiser a versão impressa desse material, na descrição eu falo mais sobre isso, além de colocar todos os outros vídeos dessa série. Para se tornar um membro apoiador do canal é muito simples. Clica aí embaixo dos nossos vídeos em Seja Membro, conheça os benefícios e faça parte dessa comunidade do Fórmula Brum. A criação das 24 horas de Le Mans esteve diretamente ligada ao Automobile Club de l'Est, ou mais conhecido pela sigla ACO, o Automóvel Clube do Oeste, uma tradução óbvia. Fundado em 1906, o clube tinha como missão promover o automobilismo na região oeste da França e estimular o progresso técnico da indústria automotiva. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia um período de reconstrução econômica e industrial. As fábricas buscavam recuperar a capacidade produtiva, enquanto automóveis começavam lentamente a deixar de ser objetos exclusivos das elites para ganhar espaço no cotidiano de um número cada vez maior de pessoas. Nesse cenário, as montadoras precisavam demonstrar muito mais do que velocidade. Era necessário convencer o público de que seus veículos eram seguros, eficientes e duráveis. Uma vitória em uma competição automobilística tinha enorme impacto publicitário, mas os fabricantes queriam provas que representassem melhor as condições reais enfrentadas pelo automóvel, e a ideia de uma corrida de longa duração surgiu como uma oportunidade perfeita para mostrar a qualidade dos projetos desenvolvidos pelas marcas. Entretanto, propor uma corrida de 24 horas consecutivas parecia algo extremamente ousado para a época. Provas longas já existiam, como eu já mostrei nos vídeos anteriores dessa série, mas normalmente eram disputadas em etapas separadas ou possuíam uma distância previamente estabelecida. Le Mans introduziria um conceito completamente diferente,
durante um dia inteiro, dia e noite. Carros e pilotos precisariam enfrentar um teste contínuo de resistência física e mecânica. Não bastava ser rápido, era preciso sobreviver. Os desafios eram enormes. Os carros precisavam suportar o desgaste constante dos componentes, enfrentar mudanças climáticas repentinas, rodar sobre chuva, atravessar a escuridão na madrugada e percorrer centenas de quilômetros sem interrupção significativa. Para engenheiros, pilotos e mecânicos, tratava-se de um território praticamente desconhecido. Justamente por isso, a proposta despertava enorme interesse. O principal responsável por transformar essa visão em realidade foi Georges Durand, secretário-geral do Automóvel Clube do Oeste. Durand acreditava que o automobilismo deveria funcionar como um verdadeiro laboratório tecnológico para os carros de rua. Em sua visão, uma competição realmente relevante deveria premiar não apenas quem fosse mais rápido, mas também quem conseguisse desenvolver soluções, inovações mais eficientes e confiáveis. A proposta encontrou apoio imediato entre fabricantes franceses e enxergaram a corrida uma enorme oportunidade única de promover seus automóveis e a própria indústria nacional para um público internacional. Mais do que um evento esportivo, Le Mans nascia como uma vitrine tecnológica capaz de influenciar diretamente a percepção dos consumidores sobre a qualidade e a engenharia. Finalmente, nos dias 26 e 27 de maio de 1923, acontecia a primeira edição das 24 Horas de Le Mans. O circuito escolhido utilizava estradas públicas temporariamente fechadas nos arredores da cidade de Le Mans, formando um traçado triangular, extremamente veloz para os padrões da época. Com pouco mais de 17 quilômetros de extensão, o percurso combinava longas retas, estradas rurais e curvas desafiadoras, criando um teste severo para homens e máquinas. Comparado aos autódromos modernos, o circuito era extremamente rudimentar. Não existiam áreas de escape, barreiras de proteção adequadas ou sistemas avançados de segurança. Durante a noite, a situação tornava-se ainda mais desafiadora. Os pilotos dependiam quase exclusivamente dos precários faróis dos automóveis da época. Enxergar a pista era um desafio. Isso tudo enquanto percorriam trechos cercados por vegetação, praticamente sem qualquer iluminação artificial. A primeira edição reuniu 33 equipes, a maioria composta por fabricantes franceses. Essa predominância refletia o papel central que a França desempenhava nos primeiros anos do automobilismo mundial. Os carros participantes apresentavam diferenças enormes em termos de potência, peso, confiabilidade, concepção mecânica. Não havia uma padronização ainda. Ainda não existia uma divisão clara de categorias, como ocorre atualmente nas categorias de endurance. Cada fabricante seguia a sua própria filosofia técnica. Alguns apostavam em motores maiores e mais potentes para alcançar velocidades superiores. Outros preferiram priorizar leveza, economia de combustível, resistência mecânica. O resultado foi uma disputa que serviu como uma verdadeira vitrine da diversidade tecnológica existente naquele tempo. No final das 24 horas, os franceses André Lagache e René Léonard escreveram seus nomes para sempre na história e conquistaram a primeira vitória na primeira edição das 24 Horas de Le Mans, pilotando um Chevrolet Walker Sport. A dupla percorreu mais de 2.200 quilômetros durante a corrida, um feito que, para a época, era impressionante nos padrões tecnológicos da década de 1920. Mais importante do que a distância percorrida ou a velocidade média alcançada foi a mensagem transmitida ao mundo. A vitória demonstrava que a resistência mecânica podia ser tão importante quanto a velocidade. Le Mans havia conseguido criar algo verdadeiramente novo dentro do automobilismo internacional. Pela primeira vez, uma corrida colocava a durabilidade dos automóveis no centro das atenções.
O sucesso da competição foi imediato. Durante a segunda metade da década de 1920, Le Mans passou a atrair cada vez mais a atenção de fabricantes entusiastas. Vencer a corrida representava muito mais do que subir ao pódio. Significava provar ao mercado que um determinado automóvel era capaz de suportar condições extremas durante um dia inteiro sem sucumbir a falhas mecânicas. Em uma época em que os carros ainda conquistavam a confiança do público, esse tipo de demonstração possuía enorme valor comercial. Cada vitória servia como argumento de venda e ajudava a fortalecer a reputação das marcas presentes, e os consumidores se tornavam, então, investidores nas mesmas. Entre os fabricantes que melhor compreenderam o potencial da prova estava a Bentley. A marca britânica rapidamente se tornou uma das grandes protagonistas da década de 1920, graças a seus automóveis robustos, equipados com motores potentes e reconhecidos pela extraordinária resistência mecânica. Foi nesse período que surgiu um lendário grupo conhecido como Bentley Boys, formado por aristocratas britânicos apaixonados por velocidade, aventura, corridas de longa duração. O grupo ajudou a transformar Le Mans em um evento cercado de glamour e fascínio. Seus integrantes não eram conhecidos apenas pelas vitórias, mas também pelo estilo de vida extravagante, levavam fora das pistas. Nomes como Wolf Barnato, Tim Birkin, Glenn Kidston tornaram-se celebridades do automobilismo internacional. Suas conquistas ajudaram a construir a imagem romântica e heróica que ainda hoje é associada às corridas de endurance. Entre 1927 e 1930, a Bentley conquistou 4 vitórias consecutivas nas 24 horas de Le Mans, e o domínio consolidou a fabricante como principal força daquele período e estabeleceu um padrão de excelência que serviria de referência nas gerações futuras. Os Bentley simbolizavam perfeitamente a filosofia original da prova. Eram carros grandes, pesados, extremamente resistentes. Modelos como o Bentley Speed Six ficaram famosos pela capacidade de manter velocidades elevadas durante horas seguidas, sem apresentar problemas graves, enquanto muitos adversários sucumbiam durante a madrugada. Os carros britânicos frequentemente continuavam funcionando com impressionante confiabilidade. Ao mesmo tempo em que criava heróis e fabricantes vencedores, Le Mans também impulsionava avanços tecnológicos importantes. A necessidade de completar as 24 horas fazia com que falhas estimulassem melhorias em sistemas de iluminação, lubrificação, freios e até na resistência estrutural do chassi. Os engenheiros eram obrigados a pensar em confiabilidade de longo prazo, algo que posteriormente exerceria grande influência no desenvolvimento dos carros de rua. Mas o cenário começaria a mudar um pouco na década seguinte. Durante os anos de 1930, a Grande Depressão provocou profundas transformações econômicas em todo o mundo. Muitos fabricantes enfrentaram dificuldades financeiras, incluindo a própria Bentley. Ao mesmo tempo, novas marcas europeias passaram a enxergar o automobilismo como uma poderosa ferramenta de propaganda tecnológica e de afirmação nacional. Foi nesse contexto que a Alfa Romeo começou a ganhar destaque. A fabricante italiana trouxe para Le Mans uma abordagem diferente daquela adotada pelos robustos carros britânicos. Seus projetos eram mais leves, sofisticados, delicados e aerodinamicamente eficientes, refletindo uma nova visão sobre o que significava ser competitivo em provas de longa duração. Modelos como o Alfa Romeo 8C ajudaram a inaugurar uma nova era no endurance. A resistência continuava sendo fundamental, mas agora precisava estar acompanhada de refinamento técnico, eficiência dinâmica e desempenho superior. O equilíbrio entre velocidade e confiabilidade passava a se tornar o principal objetivo dos projetistas. A ascensão da Alfa Romeo
foi impulsionada também por pilotos extraordinários. Entre eles estava Tásio Nuvolari, que nós já mencionamos em vídeos anteriores dessa série. Aliás, por falar em série, vale você se inscrever no Fórmula Brum para não perder nenhum dos outros conteúdos e aproveitar e já deixar o like, porque você está percebendo que esse conteúdo tem qualidade. Conhecido por sua coragem, agressividade e talento excepcional, Nuvolari já havia se tornado uma lenda nos grandes prêmios europeus e representava uma nova geração de pilotos extremamente habilidosos e tecnicamente preparados. Enquanto as disputas das pistas se tornavam mais sofisticadas, a tecnologia avançava em ritmo acelerado. A aerodinâmica começava a exercer influência cada vez maior sobre o desenvolvimento dos carros. Embora ainda distante dos padrões atuais, os primeiros estudos voltados para reduzir a resistência do ar, o chamado arrasto aerodinâmico, passaram a ganhar importância nos projetos de competição. Os fabricantes perceberam que a melhor eficiência aerodinâmica não significava apenas o aumento da velocidade máxima pela redução do arrasto. Uma carroceria mais eficiente também ajudava a reduzir o consumo de combustível, preservava componentes mecânicos por conta da redução do peso e aumentava a competitividade ao longo de uma corrida de 24 horas. Motores superalimentados, pesquisas aerodinâmicas mais avançadas, o uso crescente de ligas metálicas mais leves transformaram rapidamente os carros de corrida. Em comparação com as máquinas que disputaram a primeira edição de Le Mans em 1923, os automóveis do início da década de 1930 já representavam um salto tecnológico impressionante. O automobilismo deixava gradualmente para trás a fase mais artesanal e entrava em uma era cada vez mais científica, industrial e profissional. Le Mans também se consolidava como um palco verdadeiramente internacional. Equipes francesas, britânicas, italianas e alemãs passaram a disputar a prova não apenas em busca de vitórias esportivas, mas também como forma de demonstrar a capacidade tecnológica dos seus respectivos países. Em uma Europa marcada pelo crescimento das tensões políticas, o automobilismo frequentemente era uma extensão da competição industrial já existente entre as nações. Vencer uma grande corrida significava exibir superioridade técnica diante do restante do continente. A Alemanha, por exemplo, iniciou um enorme programa de investimento no esporte a motor por meio de fabricantes como a Mercedes-Benz e a Auto Union. Embora seus principais esforços estivessem concentrados nos grandes prêmios europeus, categoria que futuramente daria até origem à Fórmula 1, as inovações desenvolvidas pelos alemães influenciaram profundamente todo o automobilismo mundial, incluindo as corridas de endurance. Mas, enquanto a tecnologia avançava em velocidades impressionantes, a situação política da Europa se deteriorava rapidamente. Tensões internacionais cresciam mais e mais ano após ano e seus efeitos começaram a atingir também o esporte. Problemas econômicos, conflitos políticos e dificuldades organizacionais passaram a afetar as diversas competições no continente. Em 1936, as 24 horas de Le Mans foram canceladas devido às grandes greves trabalhistas que paralisaram a França. Com o cancelamento, isso serviu para um prenúncio das dificuldades ainda maiores que estariam por vir. Poucos anos depois, a eclosão da Segunda Guerra Mundial interromperia completamente o automobilismo europeu. Entre 1940 e 1948, nenhuma edição das 24 horas de Le Mans foi realizada no circuito. A própria região sofreu diretamente os impactos da ocupação alemã e dos combates que devastariam o continente. A guerra transformou radicalmente a indústria automotiva. Fábricas passaram a produzir veículos militares, motores, aeronáuticos e equipamentos destinados ao esforço de guerra. Muitos pilotos perderam a vida em combate, equipes desapareceram, inúmeros projetos automobilísticos foram abandonados
Paradoxalmente, o conflito também acelerou importantes avanços tecnológicos, pesquisas em materiais mais leves, aerodinâmica e desenvolvimento de motores, que criou o conhecimento que mais tarde seriam incorporados em carros de competição e nos automóveis de produção. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, em 1945, a Europa iniciou um longo processo de reconstrução aos poucos e o automobilismo também começou a renascer. O retorno das corridas representava muito mais do que entretenimento. Para milhões de pessoas, simbolizava a recuperação econômica, a retomada da vida cotidiana e uma esperança de um futuro melhor. Foi nesse ambiente de reconstrução que duas das maiores forças do automobilismo moderno começariam a assumir suas formas definitivas. De um lado, as 24 horas de Le Mans, que retornariam na edição de 1949, e do outro lado, em 1950, surgiria oficialmente o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Essa seria definitivamente a separação entre grandes prêmios de monopostos, de corridas de curta duração e as corridas de resistência, como os dois pilares fundamentais do esporte a motor. E essa história eu vou narrar no próximo vídeo dessa série, cuja playlist eu vou deixar na sua tela. E lembrando que você pode conhecer todos os vídeos dessa série muito além da Fórmula 1, acessando a nossa descrição e conhecendo também o nosso material em livro. O livro Muito Além da Fórmula 1 está acessível a você que é membro apoiador do canal e também na versão impressa, basta você olhar na descrição. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula 1 e até o próximo, pessoal.